Irmãos, paz do Senhor, eu amo muito a palavra de Deus, eu amo muito ouvir a palavra, mas quando é o nosso momento de falar, não é tão fácil. Então, mas eu tenho prazer em falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé, abrir sua Bíblia em Deuteronômio 8. Vou estar lendo do 2 ao 8. Eu não vou pregar em Deuteronômio 8, eu não vou pregar em João, mas eu pedi a Deus que desse uma palavra. Eu relutei para que fosse outra, mas durante a semana essa palavra está falando muito comigo. Eu queria falar algo que fosse mais fácil, mas as coisas de Deus não são dessa forma. Não é o que a gente quer, é o que Ele quer. E quando a gente está aqui falando, a gente aprende, porque primeiro é para nós. Então o Senhor Ele quer me ensinar alguma coisa e Ele também quer te ensinar alguma coisa. Amém? Deuteronômio 8, do 2 a 8. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, eles o humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se rasgaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o estás levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanque de água, de fontes que jorram dos vales e das colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras de ramazoeiras, azeite de oliva e mel. Pode se assentar. Aqui, eis a história do povo de Deus no deserto. É uma história muito longa, mas é uma história que eu acho que a maioria das pessoas conhece. O povo de Deus estava no Egito e Deus levantou um homem que o ajudasse a tirá-los do Egito. Deus levantou Moisés. Amém? E nesse período em que o Senhor levou o povo da terra da escravidão até o deserto, aconteceram muitas e muitas e muitas coisas. É uma história que eu admiro, que eu gosto muito, porque toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, ela sempre nos ensina muitas coisas. Tudo aqui dentro, nada, é o que eu sempre falo com os jovens, nada que a Bíblia diz tem que ser rejeitado. Tudo ela tem alguma coisa para nos ensinar. Tudo ela tem algum exemplo para nos dar. O Senhor, Ele, ao projetar a palavra, ao inspirar homens para escrever a palavra, Ele sempre quis deixar uma mensagem ao homem. Igual falar, por que Ele não fez outra coisa? Se o Senhor quisesse fazer de outra forma, talvez não seria tão eficaz quanto as Escrituras. A Bíblia ela é a boca de Deus, ela é a palavra de Deus descrita. Ela é a maior manifestação do poder de Deus para nós. É a palavra de Deus. É como eu sempre digo, a Bíblia é apenas um livro comum quando você não dá a ela a importância que ela tem. Ela não é um livro comum. Ela não é só um monte de letras. Ela não é um monte de história. Quando você pede ao Senhor orientação, quando você pede ao Senhor que te mostre o que ela tem a dizer, ela vira a boca de Deus na terra. Ela não é apenas um conjunto de histórias que um dia alguém viveu, não. Ela é experiências que Deus deu ao homem
para que nós hoje aqui, em 2023, pudéssemos aprender mais e mais do Senhor até que Ele venha. Não sei quem viu aí que a Xuxa está falando que tem que atualizar a Bíblia. Meu Deus, misericórdia. A Bíblia não é mudada, a Bíblia não é transformada. A Bíblia não pode ser mudada. Por mais que existem atualizações, a Bíblia continua sendo a boca de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. E nesse trajeto que o povo de Deus estava naquele deserto, eu comecei a imaginar o que eu poderia aprender com esse trajeto, o que eu poderia aprender com essa história. E veio ao meu coração as 4 lições que nós aprendemos com o deserto. As 4 lições que eu e você podemos aprender, porque muitas das vezes, essa trajetória que nós seguimos pode ser considerada como um deserto. Todo mundo aqui tem dia de vitória? Todo mundo aqui tem dia de bênção? Eu acho que não. Todos nós temos dias de lutas e vitórias, assim como o povo estava no deserto. Eles tinham dias de muita felicidade, tinham dias de muita revelação de Deus, mas também tiveram dias de muita provação. E a palavra de Deus já veio dizer que o Senhor, Ele estava querendo ensinar alguma coisa àquele povo. Assim como todos os dias o Senhor quer te ensinar alguma coisa. Cabe a você dar ouvidos ao que Ele quer te ensinar ou não. Cabe a você estar em obediência ou não. Cabe a você entender a voz do Senhor ou não. Cabe a você saber aonde que está a sua mente. Do que você tem se alimentado, o que você tem escutado, o que você tem levado para dentro da sua casa, o que você tem vivido. Você é o espelho do que você vive. Tem como eu dizer que eu sou cristã se eu vivo num botequim bebendo? Tem como eu dizer que eu sou cristã se eu vivo falando palavrão nas minhas conversações? As coisas de Deus, ela não tem como empurrar com a barriga de qualquer jeito. Ah, eu vou dar um jeitinho. Não. As coisas de Deus, ou elas são, ou elas não são. Ou nós vivemos no deserto com o Senhor, ou nós vivemos no deserto, vivendo aquilo que a gente quer e perecendo. Aquele povo estava no deserto, mas o Senhor Deus, Ele enviou inúmeras coisas para que aquele povo vivesse bem em pleno deserto. Uma delas foi o maná. Tinha como plantar e colher no deserto? Não tinha. O que o Senhor fez para ajudar aquela nação? Enviou o maná do céu. O povo de Deus estava ali, brigando até com Moisés, brigando com Deus. Você não tirou Moisés lá do Egito, que a gente era escravo para passar fome e perecer aqui? Às vezes a gente prefere estar lá, comendo migalha de porco, do que viver no aperto, mas sendo sustentado pelo Senhor. Nós temos muitas lições a aprender com o deserto. E a primeira dela é que o deserto é um lugar de direção de Deus. Lá em Êxodo 13, 21 ao 22, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, Êxodo 13, 21 e 22, diz assim: o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Aquela nuvem ali, ela estava para ajudar o povo a chegar no lugar que eles iriam chegar, que era a terra prometida. Quando a nuvem começava a andar, o povo caminhava junto com ela. Quando ela parava, o povo acampava ali a sua tenda. E de manhã era muito quente, o deserto era muito quente, e aquela nuvem estava ali para proteger aquele povo, para que eles não morressem de tanto calor. E de noite era aquela chama de fogo para iluminar a vida deles ali, enquanto eles estavam acampados, e também para protegê-los do frio, porque no deserto também era muito frio. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tem sido guiado por Deus? Você tem sido guiado pelo poder do Espírito Santo? O Senhor Jesus, antes de ir, Ele falou que deixaria o Espírito Santo conosco. Você tem pedido direção ao Espírito Santo para guiar a sua vida nas suas decisões? Você não precisa ser crente ou cristão para
Crente e cristão é a mesma coisa. Você não precisa ser cristão para pedir orientação a Deus sobre os projetos que você faz. Muitas das vezes nós queremos tomar as decisões por vontade própria. Deus, Ele é a bússola da nossa vida. Ele tem que ser o nosso norte. Ele tem que nos guiar em todas as direções, em tudo que a gente fizer na nossa vida. O propósito daquela coluna era de ajudar o povo a chegar no destino que eles iriam chegar, que era a terra prometida. Como anda o seu coração, a sua mente? Como anda a sua vida, o seu destino? O Senhor, Ele tem algo preparado para a sua vida. Ele tem uma vida plena para você. Ele tem propósito para você. Como chegar neste propósito? Como viver o propósito que Deus tem para nós? Nós só conseguimos viver esse propósito se nós formos guiados pelo Senhor. Não tem como querer viver o propósito de Deus vivendo da maneira que a gente quer viver. Não tem como viver o propósito de Deus andando da forma que nós queremos viver. Se você não for guiado pelo Espírito Santo, você não consegue viver os propósitos de Deus. Ele nos ensina dia após dia. Todos os dias Ele nos ensina alguma coisa. Todos os dias Ele nos orienta como devemos fazer. Mas às vezes nós não estamos atentos à voz do Senhor. Esse namoro é de Deus? Tem como saber. É alguém que vai te ajudar a ficar, a permanecer na presença do Senhor? É alguém que vai te levar num domingo de noite para a igreja ou de domingo de noite para o pagode? Às vezes a gente não precisa nem ser orientado pelo Senhor para saber o que é melhor para nós. Tem que ter noção. É um homem que trabalha, que vai planejar um futuro contigo, ou é um homem que não trabalha e você vai sustentar? E o trabalho? Eu vou trabalhar, eu estou com duas opções, mas o que trabalha, toda noite eu ganho mais. Gente, não estou criticando o trabalho, tá? Mas, muitas das vezes a gente não pede nem orientação ao Senhor no trabalho que a gente tem. Verdade. Amizade. Você tem sido guiado pelo Senhor nas suas amizades? Tem amigo que diz 10 palavras, 11 é palavrão. Você vai ficar perto, daqui a pouco você está falando palavrão. Tem hora que a gente tem que começar a falar assim: esse lugar não é mais para mim. Esse amigo não é mais para mim. Essa música que eu vivo ouvindo de manhã não é mais para mim, ela não me edifica. Você tem sido guiado pelo Senhor? Você tem deixado a nuvem te guiar? Meu Deus. Nós temos que observar. A segunda lição que o deserto nos dá é que o deserto é um lugar de milagre. Quantos precisam de um milagre? Quantos ainda acreditam em milagres? Por que nós não vemos milagres acontecerem hoje? Você é um milagre. Aleluia. Você é um milagre. Quem deu glória sabe que é um milagre. Porque o glória a Deus, o amém é concordância. Você é um milagre. Por que nós não vemos maravilhas acontecerem hoje em dia? Porque o povo não crê. É só por isso. É só por isso. Porque o nosso Deus continua o mesmo. Ele não muda. A palavra diz que Ele é hoje, sempre, sempre será. Por que nós não vemos maravilhas acontecerem? Porque o povo não acredita mais no milagre. O povo só acredita em receber bênçãos. Em Êxodo 14, do 15 ao 16, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em... Alguém está com a Bíblia aberta aí? Fala para mim bem alto. Seco.
Vocês estão prestando atenção no que a palavra do Senhor está dizendo? Aleluia. Abrir o mar para aquele povo passar seco. Meu Deus, você tem ideia do que é um homem de Deus que acreditava na palavra, pegar um cajado em frente ao mar, tocar e o mar se abrir? Eu acho que tem gente que não acredita mais nisso não. Mas a palavra não mente, a palavra não muda, a palavra não se transforma, a palavra diz que o mar se abriu. O único que convence um homem é o Espírito Santo. Se você não deixar o Espírito Santo te convencer que o mar pode se abrir, ninguém pode te convencer. Por mais que o mar não se abra, é uma cura que tua família precisa. É uma libertação do mundo das drogas. É uma libertação na cachaça. O que você tem feito na tua vida, na tua casa? O que você tem feito nos teus amigos, no teu trabalho? O que você tem feito pela tua alma? Você acredita ainda no milagre? Você acredita ainda que o mar pode se abrir para você? Você acredita ainda que aquilo que parece impossível pode acontecer na tua vida? Deus não faz milagre se você não acredita. Se você não acredita, Ele não vai fazer nada. Ah, porque Deus é ruim? Não. Porque você tem que estimular a tua fé. Você tem que entender que esse Deus, que um dia abriu o mar e o povo passou seco. A palavra de Deus não tem palavra desnecessária e nem palavra que não vale nada. Se a Bíblia falou que eles passaram no mar a seco, eles passaram seco. Sem se molhar, sem nem molhar os próprios pés. A Bíblia é repleta de milagres. Um dos que eu acho mais lindo, porque todos são iguais, são a manifestação do poder de Deus. Se nós tivéssemos realmente uma fé inabalável, nós acreditaríamos em todos eles e tomaria posse. Às vezes nós não vivemos as coisas de Deus porque nós não cremos. Ah, mas esse negócio de evangelho não dá para mim, não. Eu fiquei na igreja um mês e não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu? Tu não estimulou tua fé. Isso aqui é água. Às vezes você precisa ser limpo, ser lavado. É água que sacia a fome, a sede de um homem. Que muda uma história, que muda uma trajetória. Aí você vem para a igreja, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você não consegue ler a palavra. Não vai dar certo, irmão. Porque eu posso vir aqui, eu posso trazer o melhor pregador do Brasil, posso trazer o Renan Lopes. Pode ser uma pessoa mais humilde que for. Se você não entender que você precisa crer na palavra, nada vai mudar na sua vida. Se você não entender que o milagre que você precisa está em Deus, nada vai mudar. O deserto é um lugar para marchar. Você quer ver mudança, você quer ver transformação, mas você não age. Você quer ver mudança, você quer ver transformação na tua casa, mas tu não faz uma oração. Tu quer ver transformação no teu trabalho, na tua vida, no teu casamento, no teu namoro, seja lá onde for. Mas você não ora, você não lê palavra, você não vem no culto, você não presta atenção no culto, você não presta atenção no que o Senhor está dizendo no altar. Não tem como o Senhor agir se tu não abre os teus ouvidos espirituais para entender que nós devemos deixar o Espírito Santo fazer um milagre. É hora de se levantar. É hora de agir. É hora de fazer as coisas mudarem na sua vida. Sabe o que está acontecendo dentro das igrejas? As pessoas entram e saem do mesmo jeito. Isso é muito triste, irmão. Porque elas entram, sentam esperando que a pessoa que está cantando, que está pregando, faz um milagre.
pode fazer um milagre na tua vida é Jesus. O único que pode transformar a situação é Jesus. Eu não tenho testemunho mirabolante para te contar, não. Mas quem conhece a minha vida sabe de muitas coisas que o Senhor fez na minha vida. Sabe de pequenas coisas que eu conto, que é nítido você ver a mão de Deus. É nítido você ver o agir de Deus naquelas coisas. Ah, mas isso é muito comum. É comum para você, porque o testemunho é meu. O que você tem para contar? Qual milagre que você tem para contar? Você tem um milagre para contar? Pensa aí na sua mente. Você já deixou o Senhor fazer alguma coisa por você? Você já deixou o Espírito Santo conduzir uma decisão tua? Eu não canso de contar o milagre que eu precisava de R$200. Eu vou sempre contar isso aqui. Tem outros, mas esse para mim é muito bom. Não adianta se você não confia no Senhor. Eu trabalhava na Mega Vale, todo mundo sabe, trabalho. Eu era caixa na Mega Vale. E um dia, a minha gerente virou para mim e falou assim: olha, vai surgir uma vaga um pouquinho melhor aqui na loja. É para ser promotora de vendas. Você quer? Eu falei: opa, eu quero. Ela falou: então tá bom, é sua vaga. Eu amei. Passou uma semana, passou um mês, não falou mais nada. Eu falei: e aí? Aquela vaga, tô vendo. Eu falei: vou começar a orar. Fiquei quieta. Comecei a orar. E o Isaac, meu filho, ele vivia doente. De 15 em 15 dias eu estava na UPA, porque meu filho tinha bronquiolite. Meu filho ficava sem respiração. De 15 em 15 dias eu faltava trabalho, gente. Eu nunca ganhei a premiação da loja, porque eu nunca deixei de faltar um mês. Isso para mim era uma tristeza. E eu falei: Senhor, como eu vou entrar em outra vaga de emprego faltando desse jeito? Vão me mandar embora na hora. E eu comecei a orar. Primeiro pela vaga, depois pela saúde do meu filho. E eu nem estava na igreja, tá? Eu estava muito afastada. Eu fiquei 10 anos afastada da presença do Senhor, sendo escrava do mundo, vivendo uma vida que não pertencia ao Senhor. Era baile? Não. Era bebida? Não. Ah, era ficar com todo mundo? Também não. Eu vivia dentro de casa, sem fazer nada. Mas eu era triste. Eu não tinha ninguém direito para conversar. Eu vivia oprimida. Eu era até abatida. Me acha até bonito, até diferente. Eu tenho um jovem que me chama de biscoiteira, mas eu me amo. Porque eu era desprezada. Eu era triste. Eu vivia dentro de casa. Eu ia para o trabalho, eu sentava, eu saía e ia para casa. E dali eu fiquei orando durante uns 6 meses pela vaga de emprego. Para você pode não ser nada, mas para mim mudou muito a minha vida. E um dia eu estava na loja, a mulher veio lá do Rio e falou assim: posso conversar com você? Eu falei: pode, fui lá. Ela falou assim: olha, a vaga é sua. Eu falei: ai meu Deus, amém. Aí eu falei: e agora, Deus? E a outra parte? Que o meu filho vivia doente. Até hoje, nunca mais o meu filho teve bronquiolite. Para a glória de Deus. E graças a Deus eu estou há 5 anos na empresa que eu trabalho. Para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque eu orei. Eu não tenho dúvidas do poder de uma oração. Eu falei com os jovens. A gente ora muito pouco. A partir do próximo culto, eu quero 5 orações durante o culto. Sabe por quê? Oração é a chave da vitória. Oração é o que traz o milagre. Oração é o que faz o milagre acontecer. Não tem como ver milagre se você não tem conexão com o alto. Não tem como ver milagre se você não tem tempo para Deus. Oração é tempo para Deus.
quê? Porque nós não oramos. Nós não vemos milagre porque não oramos. Não temos. O povo estava desesperado, porque o faraó estava vindo por trás deles. Eles estavam apavorados. Quantas vezes você está desesperado porque não vê solução, porque você não vê nada acontecer? Não temas, porque eu sou contigo. Tem como o Senhor ser contigo se tu não é com Ele? Esse negócio de, Deus é misericordioso, eu creio em Deus. Não basta. Esse evangelho não basta. Esse evangelho que a internet está pregando não serve para a palavra. Não tem como eu chegar aqui e falar, Jesus te ama, Ele vai te dar tudo. É mentira. Se tu não tem vida com Deus, não dá para viver esse evangelho. Se tu não tem tempo com Deus, não dá para viver essa balela. Deus ainda fala na terra. Deus ainda age. Deus ainda faz milagre. Deus ainda realiza sonho. Eu quero viver o meu, eu estou buscando o meu. Deus ainda muda história. Deus ainda muda situações. Deus faz de mãe estéril, de mulher estéril virar mãe. Deus faz desempregado arrumar emprego. Mas emprego é normal. Mas o emprego que você sonha, o Senhor, Ele pode te dar sim. Mas você tem que estar debaixo da conexão com Ele. Eu não sei o que teu coração precisa. Eu não sei o que você idealiza para a tua vida. Mas o Senhor, Ele tem um sonho, um projeto contigo. Até para os projetos de Deus, quando a gente faz dar errado, Ele tem um plano. Os projetos de Deus, eles são maiores que o nosso. E Deus disse para Moisés, diga o povo que marche e aquieta o coração. Hoje é noite de você entender que você precisa acalmar o teu coração e não desesperar. E crer somente. Porque se você não crer, nada vai mudar. A outra lição que nós vemos do deserto é um lugar de pretensão divina. Deus se manifesta a nós de algumas formas. Vocês sabiam que Deus se manifesta a nós através da natureza? Sabe quando você está sentado num lugar, você vê uma árvore balançando, você vê um passarinho cantando? Sabe quando você vê um céu azul? Sabe quando você olha e fala assim, cara, que dia lindo, tem alguma coisa diferente nesse dia. Deus, Ele está se manifestando a você. Sabe quando tu olha um cachorro andando na rua, tu olha aquele cachorro e fala assim, cara, que cachorrinho bonito. Sabe quando você olha, você está numa tarde, quieto na sua casa, ou em qualquer lugar, você está dentro do ônibus. Aí tu olha e tu fala assim, que dia lindo, que tarde linda. Sabe quando tu olha a chuva, tu vê aquela chuva caindo, tu olha aquele russo, tu fala assim, como é que pode? É Deus se manifestando a você. Deus, Ele se manifesta de várias formas. Ele tem várias pretensões para mim e para você. Sabe quando chega um amigo para você e fala assim, Jesus te ama. Ele está usando alguém para falar contigo e te orientar de que existe um amor que é maior do que tudo. Existe um amor que supera expectativas. Às vezes nós idealizamos tantas coisas como sendo cristão. Às vezes nós idealizamos tantas coisas quando a gente aceita Jesus e vai para a igreja. Mas as coisas de Deus não é só o que a gente idealiza. As coisas de Deus é o que Ele idealiza para você. Eu não sei o que você espera do Senhor.
Mas o Senhor espera de você um coração com fé. Um coração que tenha projetos guiados por Ele. A maior pretensão divina que Deus mostra na palavra é Jesus. A maior pretensão de salvação que Ele tem para mim e para você é Jesus. É a salvação. Sabe? Esses dias eu ouvi que... O que você prefere? 10 mil na sua conta ou acordar de manhã? Quem prefere 10 mil na conta? 10 mil na conta ou acordar amanhã? O que você prefere? O que você prefere, Alex? Acordar amanhã. Alguém prefere 10 mil aí? O que vale mais? A tua vida ou 10 mil reais? E se você não acordar amanhã, para onde você vai? Vocês já pensaram no pós? Existe um pós. Você está cuidando do pós? O deserto ensina a maior pretensão divina, que era chegar em Canaã, Rabassura e Canta. Aquele povo era para ser uma viagem de 40 dias. E eles ficaram 40 anos andando naquele deserto. Sabe por quê? Por causa da desobediência. O Senhor mandou maná. O Senhor mandou coluna de fogo. O Senhor mandou nuvem para proteger. O Senhor tirou a água da rocha. Se você olhar para trás e ver quem era você antes e ver quem é você hoje, olha quantos livramentos o Senhor te deu. Verdade. Olha quantas oportunidades Jesus te deu para chegar até aqui. O que você tem feito com as oportunidades que Jesus está te dando? E hoje é mais uma oportunidade que Ele está te dando. E vai lá, sube e canta. Ah, mas eu estou bem com o Senhor. Só que o que você tem hoje é para hoje. Amanhã é outro dia. Se você não botar no seu coração que amanhã é dia de se levantar e dizer: Jesus, muito obrigada por esse dia. Fala comigo hoje. Fica comigo hoje. Me guia hoje. Faz um milagre hoje. Se você não entender que vida com Deus é orar, é estar baseado na palavra, o Evangelho não vai servir para você. Você não vai ficar firme na presença. Sabe por que a gente vê gente que entra na igreja e sai rápido? Porque não entende que vida com Deus é vida de compromisso. Esses dias o jovem falou: Ih, tu vai descer lenha. Eu falei: Não, eu não sou para descer lenha, não. Só que não dá mais para mentir, irmão. A gente aceita Jesus, tem que olhar para trás e ter vergonha de tudo que fez. Ai, não pode olhar para trás e falar assim: pô, naquela época que eu saí era maneiro pra caramba, tempo bom. Ei, tu tem que olhar para trás e falar assim: Jesus, muito obrigada porque eu mudei. Se tu olhar para trás, o que você pensa? Você mudou? É hora de você analisar. Ah, eu estou 6 meses na igreja. É trajeto. É trajeto. Mas se tu olhar para trás, tu fala assim: não falo mais palavrão. Oh glória, já venci uma etapa. Não escuto mais música do mundo. Oh glória, já venci mais uma etapa. Alguma coisa tem que ter mudado, irmão. Se não mudou, hoje à noite de tu vir aqui no altar e falar: Senhor, me ajuda a mudar. Eu preciso olhar para trás e ver que alguma coisa mudou em mim, Jesus. Eu preciso viver o milagre. Está na hora da igreja viver milagre. O tempo está passando. Os dias estão passando. Eu tenho uma notícia para te dar: vai ficar pior. Eu não vou maquiar a Bíblia, vai ficar pior. E se tu não estiver com Jesus, tu vai perecer. Se tu não estiver com Jesus, tu vai perecer, irmão. É verdade. Os dias vão ser
por ano. Chega de viver no deserto, comendo terra. Jesus tem dado maná para o povo. A palavra está sendo pregada. Escuta quem quer, absorve quem quer, mas também só vai para o céu aquele que prevalecer na palavra. Só vai para o céu aquele que acredita na palavra. Não dá para viver no deserto. E não foi todo mundo que entrou na terra prometida não, tá? Passou tudo aquilo. Passou toda aquela prova. Viu a mão do Senhor. Viu a proteção do Senhor e mesmo assim não entrou. Quem garante que nós vamos para o céu? Eu oro todo dia para mim para o céu. Na minha oração eu falo assim, Senhor, eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Me ajuda, Jesus. Porque nós somos pecadores. Por mais que a gente ora, por mais que a gente lê a palavra, nós somos pecadores. Tem como saber? Não tem, irmão. Só Deus sabe. Mas não fica preocupado com isso, não. Fica preocupado em aproveitar o tempo que você tem com Jesus. Para de ficar preocupado com o amanhã. Só cuida dele. O amanhã não é para se preocupar, é para cuidar. Tu está cuidando do teu amanhã? Tu está cuidando da tua casa? Ou tu vai para o céu sozinho? Ah, Jesus. Olha pela tua casa, porque Satanás está entrando dentro dos lares. Está destruindo família. Está destruindo família. A maior pretensão dele é destruir família. Uma família desestruturada desestrutura tudo. Uma família desestruturada desestrutura filho, desestrutura mãe. Eu tinha um sonho, eu tenho um sonho. E eu não canso de falar do meu sonho. E eu vou viver o meu sonho. Todo mundo. Eu vou casar hoje. Ah, mas é um sonho simples para você. Porque eu quero viver o sonho de Deus. O sonho dele é maior que o meu. Se eu sonho isso, o sonho dele é muito maior que esse. Mas eu quero casar com o nome de Deus. Qual é o teu sonho? E o teu sonho é o mesmo, glória. Qual é o teu sonho? O teu sonho tem que ser baseado no Senhor. Porque se não for, Satanás vai entrar e vai te enganar. E sabe o que vai acontecer? Tu não vai ver nada. Tu não vai ver nada. Não deixe o inimigo entrar na tua casa. Não deixe o inimigo entrar nos teus dias. Não deixe Satanás entrar na tua mente. Não deixe Satanás entrar no teu trabalho, no teu caminho. Como é que você faz isso? Ana, como é que eu faço isso? Vai orar, irmão. É só orando, irmão. Não tem outro segredo para viver nos milagres do deserto. É só orando. A oração resolve muita coisa. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a tirar o deserto da tua vida hoje. O tempo de murmurar, o tempo de reclamar, o tempo de olhar para trás. É hora de olhar para frente para tu chegar na terra que o Senhor te prometeu chegar. É hora de tu começar a entender os projetos que o Senhor tinha para aquele povo no deserto, é o mesmo que Ele tem para você, de chegar na terra prometida, de chegar no lugar onde Ele tem para a sua vida. O Senhor não tem migalha para te entregar, não. O Senhor tem vida abundante para te entregar. Mas a gente acha que ser cristão é viver perecendo. Não, irmão. Ele quer que você viva o melhor dele para você nessa terra. Mas para isso precisamos renunciar. Precisamos viver os planos de Deus. Isaías 43, 2. Quando passares
pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Aquele povo passou pelo mar seco. Aquele povo passou de manhã no deserto sem ser consumido pelo calor. Aquele povo não foi destruído porque o Senhor estava com ele. E o Senhor está contigo nessa noite. Aí a sua canta. Mas Jesus só chega onde ele é convidado. É hora de convidar ele para chegar perto de vocês. É hora de você entender que para estar com ele, tu precisa estar com ele. Sabe por quê? Ah, Jesus me ama. Não tem que dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Para que Satanás não vença na sua vida, você precisa deixar Deus tratar. Você precisa deixar Deus cuidar. Você precisa entregar tudo, não é entregar metade. Senhor, eu vou te entregar minha vida só no domingo, porque meio de semana eu quero continuar na bagunça. Não, Ele quer ter tudo. Senhor, eu ainda falo um palavrão. Ai, meu Deus, ai. Eu vou te louvar, não. O Senhor quer comer tudo. O Senhor quer limpar tudo. Ele quer tratar tudo. Mas fica tranquilo, porque o Espírito Santo te ajuda. Tu não está sozinho, não. Não é impossível servir a Cristo. Quando você olha para trás, você fala, quanta coisa muito obrigada por tanta coisa. E quando você vê, o Senhor quer atuar na tua vida. Quero chamar aqui na frente os que entenderam que precisa sair do deserto. As pessoas que entenderam que precisam largar hábitos no Egito, comendo cebola lá no Egito. O Senhor tem investimento na minha vida. O Senhor tem uvas grandes
Senhor.